Durante muitos anos, o para-raios a carboneto de silício foi largamente usado no sistema elétrico de potência, mas já há algum tempo esse tipo de tecnologia vem sendo substituída pelo para-raios a óxido de zinco. Por que essa mudança aconteceu? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje eu estou aqui para falar sobre essa mudança que vem acontecendo já há alguns anos no sistema elétrico de potência, essa substituição dos para-raios a carboneto de silício pelo para-raios a óxido de zinco. Mas antes de começar, eu queria pedir para você já se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui, está chegando agora, se inscreve aí. A gente está trazendo muita coisa legal relacionada a subestações e sistemas de alta tensão. E se você também não nos segue no Instagram, segue aí SE em Foco. Lá a gente posta conteúdo também bastante interessante, conteúdo que acaba não vindo aqui para o YouTube. Então se inscreve lá, que aí você recebe conteúdo tanto no Instagram quanto no YouTube. E aí vai aprendendo muito mais com a gente aqui ao longo do tempo, beleza? Então vamos começar, né? Então vamos começar aqui a falar sobre essa história, né? O para-raios surgiu há muito tempo atrás, não aquele para-raios que fica lá em cima do prédio, né, que faz parte do SPDA, que é o Capitol Franklin, mas o para-raios, o equipamento, né, esse para-raios que é usado em subestações elétricas, em linhas de transmissão, em redes de distribuição. Esse para-raios surgiu há muito tempo atrás na forma de centelhador. A gente já falou sobre o centelhador aqui em outros vídeos, mas vamos só trazer de novo aqui o que é o centelhador. O centelhador nada mais é do que um conjunto de eletrodos, né? Mais especificamente, são dois eletrodos que fica um de um lado conectado à parte energizada e o outro lado conectado à parte aterrada. Então esse eletrodo nada mais é do que duas hastes que são colocadas ali geralmente sobre isoladores ou sobre buchas, sobre algum equipamento, algum terminal que você quer proteger. Esses eletrodos eles ficam sob o potencial, né, como eu falei aqui, uma parte sobre o potencial da linha, outra parte aterrada, então eles são mantidos ali a uma certa distância. Quando a linha está operando, né, quando o sistema está operando a uma tensão nominal, normalmente essa distância ela é capaz de isolar esses eletrodos. Mas quando ocorre uma sobretensão, essa distância, né, esse gap entre esses eletrodos é rompido e aí acontece uma descarga que é levada para a terra. Esse foi o primeiro tipo de para-raios que surgiu no sistema elétrico, que são os centelhadores, né? Eles eram usados realmente como para-raios, hoje eles são usados apenas pontualmente, sobre isoladores, né? Como eu falei, sobre buchas também, apenas pontualmente para proteger algum dispositivo, algum equipamento específico e normalmente em sistemas onde a importância não é tão grande, né? Principalmente em sistemas rurais. O para-raios é um equipamento mais confiável, né? A gente também já viu isso aqui e ele vem sendo largamente usado no sistema elétrico de potência. Então, após os centelhadores, foi lançado o para-raios. Esse para-raios a resistor não linear, né? Como a gente conhece hoje, mas o primeiro para-raios a resistor não linear utilizava como resistor o carboneto de silício. Esse para-raios a carboneto de silício era constituído de um centelhador em série com um conjunto de resistores não lineares. Esse tipo de para-raios dominou o mercado por bastante tempo, né? Ele foi largamente usado no sistema elétrico de potência e ainda hoje é possível encontrar esse tipo de para-raios em subestações mais antigas. Esse tipo de para-raio vem sendo substituído pelo para-raios a óxido de zinco. E a grande diferença construtiva, né, pelo menos em relação ao para-raios a carboneto de silício, é que o para-raios a óxido de zinco não tem esse centelhador associado aos resistores não lineares. E o que é essa não linearidade que a gente está falando aqui? Bom, se a gente pegar ali a lei de Ohm, a gente vai ver que quando aumento a tensão em cima do resistor, eu aumento também a corrente em cima desse resistor na mesma proporção. Mas para um resistor não linear isso não funciona dessa forma, porque quando a tensão aumenta, não necessariamente aquela corrente vai aumentar ali na mesma proporção. Na verdade, ela tende a aumentar bem menos do que para um resistor linear. E essa característica ela é muito interessante nos para-raios. Por quê? Porque o para-raios vai estar operando a uma tensão nominal e aí quando você tem uma sobretensão, você vai ter uma alta corrente passando pelo para-raios, né? Porque o para-raios ele vai estar operando ali no sistema na tensão nominal como uma chave fechada. Quando você tem uma sobretensão, esse para-raios praticamente se transforma num curto-circuito e você tem uma elevada corrente para a terra. Então, se essa corrente seguisse na mesma proporção da sobretensão, essa corrente seria ainda mais elevada do que ela já é. Isso é uma questão. E o segundo ponto é que, para a tensão nominal, né, do sistema, o para-raios funcionaria como um resistor simples, né, um resistor linear, ou seja, ele permitiria a passagem de corrente.
Se a gente pega ali um para-raios a óxido de zinco, por exemplo, esse para-raios é praticamente uma chave aberta. Então a corrente de fuga em cima dele para a tensão do sistema é uma corrente muito pequena. Mas quando a gente pega ali o carboneto de silício, né, a gente está vendo isso nessa curva característica, a gente vê que para a tensão do sistema, né, para a tensão, uma tensão até de certa forma baixa, né, relativamente, comparativamente com a sobretensão, você teria uma corrente de fuga muito elevada. E corrente de fuga nunca é uma coisa interessante. Em para-raios é uma coisa que pode ser muito grave, por quê? Por dois motivos. Primeiro, a gente teria uma corrente elevada passando num resistor, ou seja, você teria uma queima de energia, né? A gente está perdendo energia ali, e perder energia é uma coisa que não interessa no sistema elétrico. É você perder energia, pelo contrário, você tem que buscar a máxima eficiência. Então esse seria o primeiro ponto, né? A gente perderia a energia. E o segundo ponto é que esse para-raios, o para-raios normalmente é projetado para passar uma elevada corrente sobre ele, porém num tempo curto, né? O tempo que dura a sobretensão. Então você teria uma corrente relativamente alta passando o tempo todo por esse para-raios. Isso provavelmente ia levar ele ao aquecimento e com certeza, né, esse para-raios ia durar muito menos do que dura um para-raios a óxido de zinco. E o segundo ponto que é levado em consideração para a substituição desse tipo de equipamento é a questão do centelhador e a sua corrente subsequente. Como a gente viu no início do vídeo, o para-raios a carboneto de silício tem que ter ali um centelhador em série com os resistores não lineares. Primeiro, devido à corrente de fuga, né, que seria grande nesse tipo de resistor, e segundo, devido à sua corrente subsequente. E o que é a corrente subsequente? Essa corrente subsequente é a corrente que surge após a descarga. Então imagina que esse para-raios está funcionando ali sob tensão nominal, então ele está funcionando normalmente ali como uma chave aberta, né, ou seja, não está passando corrente por ele. No momento que acontece uma sobretensão, esse para-raios se transforma numa chave fechada e aí ele drena essa sobretensão através de uma sobrecorrente para a terra. Mas quando essa sobrecorrente passa através do para-raios, que passa também através do centelhador, ele ioniza esse gap entre o centelhador ali, né? Entre esses dois eletrodos do centelhador, ele ioniza esse gap. Então essa distância entre os eletrodos que antes era suficiente para interromper essa corrente de fuga, no momento que cessa a descarga, essa sobrecorrente ela continua por um certo tempo, né, um período muito curto, mas ela continua ali no para-raios devido a essa ionização do caminho ali entre o centelhador. Então o para-raios a carboneto de silício ele tem essa deficiência. Primeiro, a deficiência da corrente de fuga em regime permanente, né, que seria elevada se não tivesse o centelhador, e tem essa deficiência também da corrente subsequente, que ele permite a passagem de uma corrente alta, né, por um tempo relativamente maior do que a corrente de descarga, e aí ele também leva esse para-raios a falhar muito mais cedo. E isso não acontece, por exemplo, no para-raios a óxido de zinco. Pela própria característica do para-raios a óxido de zinco, após a descarga, a resistência do para-raios ela se constitui rapidamente de forma que não exista uma corrente subsequente. Então, no para-raios a carboneto de silício existe uma corrente subsequente prejudicial ao para-raios, e no para-raios a óxido de zinco essa corrente não existe, né? Ele é um para-raios que é imune à corrente subsequente do sistema. Então, apenas recapitulando aqui dentro do que a gente acabou de falar, os dois motivos que levaram o para-raios a carboneto de silício praticamente a desaparecer do sistema elétrico de potência foram a presença do centelhador e a sua corrente de fuga, né? Como a gente viu, esse tipo de para-raios ele precisa de um centelhador associado aos resistores não lineares, do contrário, a corrente de fuga em cima dele seria muito elevada. E uma corrente de fuga nesse tipo de equipamento é uma coisa totalmente indesejada. Primeiro, porque causaria uma perda de energia muito grande, e a gente não busca isso, né? No sistema elétrico de potência, a gente busca sempre a eficiência. E a segunda questão é que essa corrente, muito provavelmente, ela sobreaqueceria o para-raios e levaria esse equipamento a falhar muito cedo, né? Duraria muito pouco ali operando sob essas condições. E o para-raios a óxido de zinco é uma situação totalmente diferente, né? Ele não tem essa corrente de fuga para uma tensão do sistema ali, uma tensão nominal do sistema, a corrente de fuga em cima do para-raios a óxido de zinco, ela é muito pequena. E a segunda questão, que a gente viu também, é a questão da corrente subsequente, que no para-raios a carboneto de silício, mesmo com o centelhador ali associado,
esse centelhador também tem o papel de extinguir essa corrente subsequente, mas mesmo assim a gente tem a presença da corrente subsequente no para-raios a carboneto de silício, e já no para-raios a óxido de zinco não existe a corrente subsequente. O próprio resistor, né, devido à sua não linearidade, ele consegue ali se rearrumar após a descarga, se rearranjar rapidamente, de forma a impedir a corrente subsequente do sistema, que também é uma corrente indesejada. Então, se a gente pudesse resumir esse vídeo aqui em 5 palavras que expliquem a transição entre esses dois tipos de para-raios, essas seriam: não linearidade, centelhador, corrente de fuga, corrente subsequente e confiabilidade, tá? Essas 5 palavras, se você parar para analisar, essas 5 palavras foram as palavras mais faladas aí durante o vídeo, e elas explicam bem não só as diferenças entre esses dois tipos de para-raios, mas por que aconteceu essa transição e vem sempre acontecendo essa transição aí no sistema elétrico de potência. Sempre que a gente vai fazer um projeto novo, sempre que a gente vai instalar um equipamento novo, a gente sempre utiliza o para-raios a óxido de zinco e não utiliza mais o para-raios a carboneto de silício, né? As distribuidoras, as transmissoras, elas praticamente aí aboliram esse para-raios a carboneto de silício. Esse para-raios não é nem mais fabricado aqui no Brasil, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida ou você tenha algo a acrescentar, né, algo que eu deixei passar batido aqui, comenta aí embaixo. Vamos trocar essa experiência que a gente com certeza aprende muito mais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal. A gente está trazendo bastante coisa interessante e vai continuar trazendo ao longo do tempo. Então se inscreve aí para você não perder nada. E se você ainda não nos segue no Instagram, eu vou deixar um Instagram aqui. Segue lá, que aí você tem muito mais acesso a conteúdo, tanto do Instagram quanto daqui do YouTube, e aprende muito mais, beleza? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.